Alô, colegas, professor Ferreira, com resolução de mais um item do Enem. Desta feita, um item que envolve conhecimento de porcentagem e potência base 10. Observe o seguinte: porcentagem é um tema recorrente em provas do Enem. Sempre haverá pelo menos uma questão da prova do Enem que envolverá porcentagem. Esteja certo de que isto acontece. Portanto, estudar porcentagem é certeza de que você se dará bem na prova do Enem. Observe para a resolução desta questão. Quanto interessante ela é. Diz assim o comando da questão. Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade, e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimento dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Então, observe o seguinte: o problema se resume nesta questão aqui. Nós precisamos saber quanto recebe um brasileiro, que eu vou chamar de R pequeno, vai ser a renda de um brasileiro, aqui é um brasileiro que está entre os 10% mais pobres, tá? Mais pobres. E nós vamos chamar de R grande a renda de um brasileiro, a renda de um brasileiro que está entre os 10% mais ricos. Tá? 10% mais ricos. Então, se nós soubermos qual é o valor do R grande e o valor do R pequeno, basta nós calcularmos a diferença desses dois valores e então nós resolvemos a questão. Ok? Nós resolvemos a questão quando nós calcularmos a diferença entre esses dois valores. Bom, então vamos lá. Inicialmente, nós precisamos saber o seguinte, que a população brasileira, vou colocar aqui, a população brasileira, ela com renda, que teve algum tipo de renda, ela foi estimada em 101,8 milhões. E quando se fala em milhões, é 10 elevado à sexta de habitantes, né? Esta é a população brasileira. A renda média de cada brasileiro, né? A renda média de cada brasileiro foi estimada em R$ 1.202. R$ 1.202. Okay? Agora, nós sabemos que a soma mensal, aí diz aqui, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres corresponde a 1,1% do total de rendimentos da população. Então vamos observar, vamos calcular qual é a renda total de 1,1%
dos mais pobres, 10% mais pobres, né? Então nós vamos chamar assim, ó. Vamos colocar aqui o total de renda dos 10% mais pobres. 10% mais pobres. Esse total vai ser, ele diz aqui, 1,1%. E quando você diz 1,1%, é 1,1 dividido por 100, vezes a renda de toda a população brasileira. A renda de toda a população brasileira é o total de habitantes multiplicado pela renda de cada brasileiro. Então vai ser 101,8 vezes 10 elevado à sexta vezes 1.202. E isto aqui nós podemos escrever como sendo, olha aí, quando você divide por 100 aqui, vamos dividir esse valor aqui, este, por 100. A vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Então vai ficar assim, 1,1 vezes 10 elevado, aliás, 10, não, a vírgula se desloca uma casa, então aqui vai ficar 1, né? 1,018 vezes 10 elevado à sexta vezes 1.202. Observe que a vírgula aqui ela se desloca 2 casas para a esquerda, porque tem 100 aqui no denominador. Isso aqui é o total da renda de 10% mais pobre. Mas nós queremos a renda de um brasileiro que esteja entre os 10% mais pobres. Então, a renda de um brasileiro que está entre esse total aqui vai ser todo esse total dividido pela quantidade de brasileiros que recebem esse valor. Então vai ser 1,1. Opa, ajeitar aqui, né? Ficar mais legível. 1,1 vezes 1,018 vezes 10 elevado à sexta vezes 1.202 dividido pelo total de brasileiros que recebem esse valor. O total de brasileiros que recebem esse valor é 10% da população brasileira. E 10% da população brasileira, olha aqui, quanto é 10% da população? A população brasileira é tudo isso aqui. Então vamos calcular aqui 10% de todo esse valor aqui. 101,8 vezes 10 à sexta. Ora, corta aqui, ó, simplifica 10, 0 com 0, fica 1 dividido por 10. Então você divide esse valor aqui por 10. Quando você divide esse valor por 10, a vírgula se desloca uma casa aqui, ó. Então isso aqui vai ficar igual a 10,18 vezes 10 à sexta. Então, 10% da população brasileira é 10,18 vezes 10 à sexta. Então, você coloca aqui, ó, 10,18 vezes 10 à sexta. E vamos fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui você pode fazer assim, ó. 10 à sexta. 10 à sexta simplifica com 10 à sexta. Preste atenção aqui, ó. Aqui, ó. Isto aqui, ó. O numerador, ele é 10 vezes menor que o denominador. Ou o denominador é 10 vezes maior, porque a vírgula, ó, está uma casa para a direita aqui. Então, quando você simplifica este valor com este, é como se ficasse só 10 aqui no denominador.
Tá? Então, 1,1 dividido por 10 vai ser 0,11 vezes 1.202. Tá? E 0,11 vezes 1.202 é 132,22. Pronto. Esse é o valor que recebe um brasileiro que está entre os 10% mais pobres. Então, nós já calculamos aqui o valor do Rzinho. Vamos calcular o valor agora do um brasileiro que pertence aos 10% mais ricos. Né? Vamos colocar assim aqui. Vamos chamar de total. Vamos chamar de R grande, né? Já vamos falar lá de R grande. Vai ser o quê? No lugar do 1,1, vai ser o 44,5. Então, vai ficar 44,5 vezes... Aqui, ó, vai ficar 101,8 dividido por 100, vai ficar 1,18. O cálculo é semelhante. 1,18 vezes 10 a sexta, vezes 1.202, dividido por 10% da população. Nós já vimos que 10% da população é isso aqui, ó. 10,18 vezes 10 elevado a sexta. Do mesmo modo, nós vamos simplificar aqui, ó, 10 elevado a sexta com 10 elevado a sexta. Este valor aqui significa que vai sobrar 10 aqui no denominador, porque o denominador é 10 vezes maior que o numerador. E quando você divide 44,5 por 10, o resultado é a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. 4,45 vezes o 1.202 que sobrou aqui. E quando você multiplica 4,45 por 1.202, o resultado é 5.348,90. Okay? Pronto. Agora, nós já calculamos também o valor do R grande. E o que é que nós queremos? Nós queremos saber qual é o valor do R grande menos o R pequeno. Ou seja, qual é a diferença entre a renda de um trabalhador que está entre os 10% mais ricos para um trabalhador que está entre os 10% mais pobres? Então, vai ser 5.348,90 menos 132,22. O resultado é 5.216,68. A opção, portanto, é a letra E. Perfeito? Letra E. Deixa eu marcar aqui. Letra E. Então, esse tipo de problema, você observa que envolve conhecimento de porcentagem, mas também você saber trabalhar com potência base 10. E também você saber multiplicar e dividir por 10. Perfeito? Então, é um problema relativamente simples, mas que exige muita atenção na hora em que você faz os cálculos. Lembre-se, porcentagem é item certo na prova do Enem. Estude porcentagem e então você terá chance de obter bons resultados na prova do Enem, ok? A gente se vê na próxima oportunidade. Professor Ferreira.